Muito bem, a gente continua aqui na nossa liturgia do dia, hoje continuação de Atos, agora capítulo 25, Paulo está naquela sequência de ter ido para Jerusalém, ter sido preso, agora ele está na Cesareia, está preso e vai ter que ser julgado, mas qual julgamento Paulo quer? Lembra? O Senhor tinha aparecido para Paulo e dito para ele, você precisa ir para Roma. Então Paulo quer ser julgado por quem? Aqui ó. Por Augusto, o imperador, o próprio imperador romano, e é para Roma que Paulo vai. Nosso Salmo é o 102, o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. E agora a gente chega aqui no Evangelho, a gente estava lembrando do capítulo 17, com a oração sacerdotal, pula toda a parte da paixão, afinal de contas isso já foi visto na Páscoa, e vai para o último capítulo de João, a partir do versículo 15. Esse é aquele famoso encontro de Jesus com Pedro, em que Jesus vira para Pedro e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro fica triste, aqui ó, Pedro ficou tristinho, pobrezinho, ficou tristinho. E ainda tem um enigma aqui no final, Jesus vira e fala, não, quando você for velho, outro vai te levar, agora você é jovem, você vai para onde quer. E aí João diz que Jesus disse isso querendo dizer de que morte Pedro ia morrer, né? De que morte Pedro ia glorificar a Deus. Mas eu leio aqui, eu não consigo ver que morte é essa. Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Agora, quando você for velho, outro levará para onde não queres ir. Nas nossas cabeças bagunçadas, né? Bem bagunçadas, eu acho que a gente tende a olhar para isso e imaginar Pedro velhinho lá no asilo, né? Não consegue nem andar direito, sabe aquele andador? Pedro com andador, então com a bengalinha, cuidador, tem um cuidador de um lado, cuidador do outro, outro levando ele. Pessoal, vocês realmente acham que é isso? Você realmente acha que esse evangelista João ia ter gasto várias palavras para dizer que Pedro ia glorificar a Deus morrendo desse jeito, no asilo de andador, com um cuidador do lado levando pela mão? Não é possível. Eu estou aqui meio que batendo um papo com você que está me ouvindo. Não é possível que seja essa a leitura. Não faz o menor sentido. E que tipo de glória pode trazer para Deus alguém morrer tendo o outro levando para um lugar? Olha, nenhum problema de morrer bem velho com um cuidador do lado. Não é esse o ponto. O ponto é olhando para um evangelho como o de João. Aí essa frase é o quê? Pedro vai glorificar a Deus por ter morrido velho? Ou então ele vai glorificar a Deus por ter tido outro que o levasse para onde ele não queria ir? Aí vem a ideia do asilo na cabeça, não faz o menor sentido. Então, agora, com calma, eu convido você a gente fazer uma jornada. Humildemente a gente vai propor aqui algumas coisas, você do seu lado vai refletir. E eu e você, a gente vai pedir mais do que nunca o Espírito Santo para trazer revelação sobre essa passagem, porque não pode ficar elas por elas. Diz que disse, ai que bonito, hein? Pedro vai morrer velhinho. Que é isso, minha gente? Isso pode ser bonitinho para quem vive no planeta Terra e é mortal, carnal. Agora, para Pedro, é bonitinho morrer velhinho? Então vamos lá. A gente começa aqui esse evangelho. Eles comeram, aí vem toda a discussão do corpo humano de Jesus. A gente teve essa discussão quando da ascensão, domingo passado. E aí Jesus faz 3 vezes a pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A primeira ele ainda faz, Pedro, tu me amas mais do que estes. Jesus não queria simplesmente o amor de Pedro. Jesus queria o amor de Pedro, queria que o amor de Pedro fosse maior
que o dos outros 10. Não é mais 11 que Judas não estava. Então, entre todos os que mais próximos de Jesus estava, Jesus queria que o amor de Pedro fosse maior que o dos outros. Não é maior que o seu amor, que o meu amor. É maior que o amor dos outros apóstolos. É um negócio extraordinário. E ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses em primeiro lugar? Depois ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sendo que em cada uma dessas vezes ele ainda fala: apacenta os meus cordeiros. O que é isso? Jesus tinha um rebanho de ovelhas e cordeiros, porque numa vez ele fala cordeiro, na outra ele fala ovelha. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, humildemente propondo aqui algumas ideias. Não acho que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro para compensar as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Não acho. Ah, você me negou 3 vezes? Então eu vou perguntar 3. Como se Pedro tivesse negado 5, ele teria perguntado 5. Não acho que seja isso. Eu acho que vale mais a gente tentar olhar o número 3 como algum número que quer dizer alguma coisa. E quer dizer. O número 3, de alguma forma, indica uma certa completude, né? Uma certa inteireza. Tanto é verdade que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são as 3 coisas. Aqui você tem Pedro tendo negado Jesus em absoluto, independente de ter sido 1, 2, 3, 4 vezes, o número 3 está lá para representar. Pedro negou em absoluto, mas aqui nesse capítulo, ainda sem o Espírito Santo, Pedro reconhece e afirma o amor para Jesus em absoluto. Em absoluto. E em absoluto porque é mais do que os outros. E Pedro não está mentindo. Sim, porque ele ainda fala: tu sabes que eu te amo. Então Pedro responde 3 vezes. Na primeira ele ainda frisa, graças à pergunta de Jesus, que ama mais do que os outros. Então, se lá Pedro negou em absoluto, aqui Pedro está amando em absoluto. A pergunta que tem que ser feita agora é: mas por que Jesus faz essa pergunta? E por que Jesus faz essa pergunta 3 vezes, a ponto de deixar Pedro triste? E aí não tem nada de tristinha. Oh, que tadinho do Pedro, hein? Não precisava ter feito isso com ele. Pessoal, quem é Pedro? Vocês acham que Jesus está falando aqui com um homem? Vocês acham que Jesus está falando aqui com uma pessoa que acompanhou ele durante 3 anos? Quem é Pedro, pessoal? Pedro aqui é a figura do quê? De quem vocês acham que se quer falar quando aqui o evangelista se refere a Pedro? Isso aqui, pessoal, é a igreja. Ao ler o termo Pedro, você precisa entender que isso aqui está compreendendo todos os cristãos reunidos num ente que é a igreja, que é o conjunto de cristãos. E como você é capaz de saber que um cristão ama em absoluto Jesus? Para você saber disso, pessoal, para você ter você mesmo convicção sobre o seu amor em relação a Jesus, você precisa passar pela tripla pergunta. Assim como Pedro passou aqui, nós precisamos passar e a igreja precisa passar pela tripla pergunta, até chegar ao ponto em que a gente fique triste. O que é ficar triste, pessoal? Você acha que Pedro ficou magoadinho? Você pode ficar magoadinho quando seu vizinho fala mal do seu carro, ou quando no serviço alguém leva uma marmita com uma comida melhor que a sua e te ri da sua. Pessoal, Pedro não é um cara que fica magoadinho. O ficar triste aqui, pessoal, quando você passa pela tripla pergunta do real amor nosso em relação a Jesus, isso aqui, pessoal, é a provação. A nossa provação, ou as provações pelas quais a gente passa, só servem para que ao final a gente possa vencê-las e ter certeza absoluta
de que nós amamos Jesus. Porque é só diante disso que Jesus pode verdadeiramente falar na primeira, na segunda e na terceira da vitória: apacenta as minhas ovelhas. De novo, sabe essa história do coronavírus? Se a gente ficar achando que tem que rezar para passar, ou rezar para voltar tudo ao normal, ou ficar torcendo para a vida continuar e quem sabe a humanidade seja mais solidária, isso não vai servir para nada. A nossa preocupação tem que ser, no meio dessa aprovação, chegar com aprovação, não é à toa, está aqui Pedro triste. É chegar num ponto em que a gente possa verdadeiramente falar: Senhor, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. Porque você pode até achar que ama Jesus, mas quem sabe se você ama ou não Jesus de verdade é o próprio Jesus. E aí, pessoal, agora a gente chega no grande finale, que é a morte de Pedro. Então, na cabeça bagunçada das pessoas, Pedro ficou magoadinho. E aí, depois de ter ficado magoadinho, Pedro vai ficar velhinho, vai estar no asilo, vai estar assim com um chalezinho no pescoço para não pegar friagem nas costinhas, sabe? Vai tomar canjinha antes de dormir e vai ficar bem velhinho e outro vai levá-lo. Então, pessoal, eu vou dizer uma coisa para você, porque ler o evangelho desse jeito é uma catástrofe. O que eu vou propor para a gente refletir junto, e partindo do pressuposto que quem escreveu isso aqui foi esse cara, que é o João, e que ele tem um evangelho. O evangelho dele foi sensacional da primeira palavra até agora. Vocês acham que ia chegar agora e João ia ficar preocupado em dizer como Pedro ia morrer velhinho? E mais, onde que Pedro morrer velhinho, assim, bonitinho, no asilinho, isso é glorificar a Deus. Então, pessoal, lá vai. Quando ele fala de morte, né? Aqui ele fala, Jesus disse significando com que morte Pedro iria glorificar. Essa morte não tem nada a ver com a morte humana. Nada a ver. Essa é a morte do homem carnal de Pedro. E a morte do homem carnal de Pedro, assim como a morte do seu homem carnal e o renascimento do seu homem espiritual, isso é o que glorifica a Deus. A única coisa que glorifica a Deus de verdade é quando alguém se converte e renasce dentro dessa pessoa o Espírito, para que esse Espírito possa ter comunhão com Deus. Só isso é que glorifica a Deus, mais nada. Muito menos uma mortezinha dessa sem vergonha do velhinho no asilo. Mas o que significa então que quando era jovem ia onde queria e quando é velho outro levará? Pessoal, lembra? Nosso método de interpretação da Bíblia. Você tem que encaixar as coisas na conversão, em receber o Espírito Santo e na transformação. Como você lê isso quando você tem um jovem e um velho, se não alguém que está no começo da transformação, e esse é o Pedro que a gente está acostumado a ver, que vai fazendo, vai falando, é o Pedro, age, esse vai onde quer. Agora esse velho aqui é um homem transformado. Esse não vai mais em lugar nenhum por conta própria. Esse se permite ser cingido e levado por outro para onde originalmente o homem carnal não queria ir. Adivinha quem é esse outro que vai tomar esse velho aqui pela mão, cingi-lo e levá-lo para onde ele tem que ir, senão o Espírito Santo. Tardemat ilan va even,